um provérbio hindu muito interessante que diz o seguinte: às vezes nus, às vezes loucos, ora sábio, ora tolos, desta forma eles aparecem pelo mundo, os homens livres. Raramente eles surgem, esporadicamente aparecem e dificilmente deixam pegadas. Por não ararem em solo histórico, mas trabalharem no campo da consciência, tais indivíduos não deixam rastro. Embora o mundo tenha testemunhado muitos seres ilustres desta estirpe, para esta reflexão quero falar-lhes de um dos indivíduos mais sublimes que caminhou por esta terra, desconhecido por muitos, admirado por poucos. Seu nome é Diógenes. Diógenes nasceu por volta do ano 400 a.C., em uma colônia grega situada na Ásia Menor, chamada Sinope. Seu pai era banqueiro, cambista, um homem que cunhava moedas. E há quem diga que Diógenes auxiliava o seu pai neste ofício. Porém, o seu pai começou a praticar um crime contra o Estado. Ele iniciou a prática de falsificação de moedas. Existem pessoas que dizem que foi o próprio Diógenes que deu início a tais falsificações, porém o desfecho deste enredo foi o seguinte: o pai de Diógenes foi condenado à prisão perpétua. E a sentença de Diógenes foi ser expulso, exilado de sua terra natal. Os historiadores dizem que quando Diógenes ouviu a sua sentença, ele proferiu as seguintes palavras: vocês me condenam a ir, eu os condeno a ficar. Diógenes, ao sair de Sinope, ele foi para Atenas, mas antes passou no oráculo de Delfos. Ele fez a seguinte pergunta: o que posso fazer para me tornar um homem notório? O oráculo lhe respondeu: descaracterize a moeda. Tais palavras não podem ser interpretadas literalmente, pois o oráculo não estava incentivando Diógenes a regressar ao ofício de falsificador de moedas. Mas a palavra moeda no grego também significa leis, costumes, valores, tradições. Quando um oráculo diz descaracterize a moeda, em outras palavras ele estava dizendo: mude os valores, altere os costumes, descaracterize as tradições. E Diógenes pôde compreender que esta era a sua sina. Interessante que a semelhança do super-homem de Nietzsche, Diógenes, transvalorou todos os valores. Chegando em Atenas, Diógenes se tornou discípulo de Antístenes, um pupilo de Sócrates, que foi o precursor do cinismo filosófico. É interessante salientar que Diógenes se tornou o filósofo mais subversivo e provocativo da Grécia Antiga, sendo singular e atípico em todos os aspectos. Enquanto os gregos andavam bem vestidos, Diógenes caminhava, perambulava pelas ruas seminu. Enquanto a maioria dos seus contemporâneos casavam e davam-se casamento, Diógenes optou pela solitude. Enquanto muitos viviam em casas bem arquitetadas e mobiliadas, Diógenes morava em um barril. Quando perguntado por que de morar em um velho tonel de vinho, Diógenes respondia: optei por esta humilde residência
ao observar os caracóis. Esses animais transitam de um lado para o outro e carregam consigo a sua casa. A minha residência também é móvel e com uma vantagem: não preciso montar ou desmontá-la. É interessante que, embora Diógenes se alojasse em um barril, a sua casa era o mundo. Ele gostava de viver ao relento. Ele gostava desta interação com os astros celestes, dormir contemplando um céu estrelado. Todo o ambiente circunstante era de fato a sua residência. No livro de Mirdade está escrito: felizes os que não têm lar, pois estão sempre em casa. Cristo corrobora tal princípio dizendo: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O homem desperto, o homem iluminado, de tudo usufrui, mas a nada se apega. É bem verdade que o homem tem aprimorado as suas habitações, mas infelizmente não pôde melhorar o sujeito que nelas habita. A vida de Diógenes era uma mensagem subversiva contra todo tipo de apego. Diógenes era um minimalista, um homem de poucos pertences, e ele era extremamente harmonizado com a sua natureza. Ele seguia a sua essência e não as etiquetas sociais. Dizem que Diógenes urinava, defecava e se masturbava em público. Quando repreendido por tal comportamento, ele respondeu: pena que o homem não pode viver apenas de coçar a barriga. Diógenes estava muito harmonizado com as suas demandas mais profundas. Um sábio taoísta contemporâneo de Diógenes, chamado Chuang Tzu, certa feita disse: seja natural e estarás no caminho certo. E Diógenes exemplificava em seu ser esta naturalidade. Há muitas histórias envolvendo a pessoa de Diógenes, porém não sabemos se todas elas são reais ou ficcionais. Diógenes ficou conhecido como Diógenes o cão, pois ele vivia na companhia dos caninos e muito admirava esses animais. Diógenes convidava os atenienses a observar o cão, que vive despreocupadamente, tranquilamente, sem sonhos, sem projetos, sem ambições. Eles vivem com intensidade o dia que se chama hoje. Não são mesquinhos, são leais, não são exigentes, comem o que lhes dão, fazem as suas necessidades a público, sem nenhuma vergonha. Já o homem faz amor às escondidas e comete atrocidades em público. Faz as suas necessidades às ocultas e comete barbárias à luz do dia. É interessante que Diógenes, uma certa feita, foi convidado por um próspero homem a conhecer a sua luxuosa residência,
E o homem disse a Diógenes que não havia lugar para se cuspir dentro daquela suntuosa residência. E Diógenes, incomodado com aquela situação, cuspiu na face do sujeito. O homem, em estado de perplexidade, lhe pergunta: por que você cuspiu em minha face? Diógenes lhe respondeu: não achei um lugar mais sujo para cuspir a não ser em sua face. De tal episódio rendeu-lhe o seguinte insight: na casa de um homem rico não há outro lugar para se cuspir a não ser em sua face. O próprio Platão chamava Diógenes de o Sócrates enlouquecido e muitas vezes ficou de saia justa diante deste filósofo errante. Diógenes uma vez ouviu Platão falar em sua academia que o homem era um bípede sem penas. Diógenes, ao ouvir tais palavras, saiu perambulando pela rua, pegou uma galinha e depenou o galináceo. Levou aquele frango depenado até a academia, onde Platão discursava para os seus discípulos, e jogou aquele animal no meio deles e começou a dizer: eis aí o homem de Platão, e todos riram abundantemente. Outra feita, Platão encontrou Diógenes à beira-mar, pegando água com uma colher e depositando dentro de um buraco. Platão, atônito, observando aquele comportamento atípico, chegou delicadamente e educadamente a Diógenes e lhe perguntou: o que estás a fazer? Diógenes lhe respondeu: estou tentando esvaziar o oceano com esta colher para colocá-lo dentro daquele buraco. Platão olhou para ele e disse: não seja tolo, insensato, estás tentando algo impossível. Diógenes olhou no fundo dos seus olhos e disse: estou exemplificando a sua pessoa. Estás tentando esgotar o oceano da sabedoria com esta pequena colher que é a sua cabeça. Platão ficou aturdido e emudecido ao ouvir tais palavras. Diógenes foi singular em todos os sentidos. Ele gostava de entrar sorrateiramente escondido nas embarcações, apenas com o objetivo de conhecer novos lugares, desbravar novos horizontes. Porém, em uma dessas aventuras, seu barco foi capturado pelos piratas e todos os tripulantes tornaram-se prisioneiros. Porém, os algozes eram por demais cruéis e deixou os cativos com fome. Diógenes, em um dado momento, virou para um dos piratas e disse: olhe, um pastor de ovelhas, quando vai vender uma ovelha, não a deixa faminta, pois uma ovelha desnutrida, magra, é de pouco valor. O pirata, refletindo em tais palavras, a partir daquele momento, passou a alimentá-los com mais frequência. Interessante é que quando aqueles homens tornaram-se cativos e seriam vendidos como escravos, foram colocados no mercado e leiloados, a história diz que o escravo tinha que verbalizar a sua profissão. E uns diziam: sou carpinteiro, outro: sou agricultor, sou mordomo. E quando chegou a vez de Diógenes, ele proferiu: eu sou um excelente senhor. Aquele que me comprar, eu serei o seu dono. Entre aqueles que ouviam estava um homem de Finistir chamado Xeníades. E Xeníades comprou Sócrates, ou melhor, comprou Diógenes, impressionado com tais palavras, não na condição de escravo,
mas colocou para educar os seus filhos. Observem que o homem livre interiormente jamais pode ser escravizado. Quando este homem compra Diógenes, o leva para a cidade de Corinto. Em Corinto, Diógenes continuou a provocar todos os indivíduos que o ladeavam. Acredita-se que foi em Corinto o encontro épico entre Diógenes, o cão, e Alexandre o Grande. Alexandre tinha muito apreço pelos filósofos, pois ele havia sido educado por Aristóteles. E ele ouviu falar da fama, da sabedoria de Diógenes e quis conhecer este indivíduo face a face. E quando ele chega diante de Diógenes, houve o encontro dos contrastes. O príncipe diante de um andarilho, um jovem de belas indumentárias diante de um ancião desnudo, um homem que conquistou o mundo diante de um velho que conquistou a si mesmo. Alexandre o Grande virou para Diógenes e disse: pede o que me queres e eu lhe darei. Diógenes estava deitado, tomando sol à beira de um rio. E ele se vira para Alexandre o Grande e lhe responde: não me retires o que não podes me dar. Os soldados ficaram espantados e ao mesmo tempo começaram a rir e a debochar daquele atípico mendigo, enquanto Alexandre proferiu as seguintes palavras: se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Em outra ocasião, Alexandre encontrou Diógenes revirando um monturo onde jaziam muitos ossos humanos e perguntou a Diógenes: o que fazes? Diógenes lhe respondeu: estou procurando os ossos de seu pai, mas estou tendo dificuldade para achá-los, pois aqui neste monturo há muitos ossos de escravos e os ossos de seu pai não se distinguem em nada. Naquele momento, Alexandre pôde compreender que a morte é muito democrática. Reis e mendigos, princesas e meretrizes, ricos e pobres, grandes e pequenos, déspotas e oprimidos terão o mesmo destino. Todos terão o seu corpo carcomido por vermes quando o fôlego de vida os deixar. Acredito que nenhum outro homem gerou tantas impressões em Alexandre como Diógenes. Diógenes caminhava, perambulava pelas ruas da Grécia, caminhando, carregando uma lamparina acesa em plena luz do dia. Quando perguntado o porquê de carregar uma lamparina com o dia tão claro, Diógenes respondia: estou à procura de homens verdadeiros, estou à procura de homens autênticos, mas com dificuldade para encontrá-los. Quando Diógenes morre, seus admiradores escreveram as seguintes palavras em seu túmulo: até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas a tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver. Diógenes foi uma carta viva, lida pelo mundo. Ele, em silêncio, foi mais eloquente que qualquer discurso. Diógenes dizia: olhem para mim,
eu sou eu mesmo. Não há diferença entre mim e eu mesmo. Ou melhor, ele dizia: olhem para mim, isto sou eu. Não há diferença entre mim e eu mesmo. Diógenes foi a mensagem mais subversiva da Grécia Antiga. Um homem que com a sua frugalidade pôde perturbar a ordem circunstante. Diógenes foi uma advertência para todo filósofo restrito em sua torre de marfim e que não desce para caminhar no solo da existência, para desbravar a selva da experiência. Diógenes é uma mensagem subversiva contra o consumismo, contra o capitalismo, contra o materialismo, contra toda esta vida que orbita em torno de um trabalho, uma vida movida pelo viés monetário. Diógenes é uma mensagem subversiva contra todo tipo de alienação, de escravidão física ou psicológica. Diógenes é uma advertência para o mundo. Que outros Diógenes se levante em nossos dias, denunciando esta geração alienada, aficionada em um aparato tecnológico que trocou o real pelo virtual. Diógenes é o patrono de todo o movimento contra a cultura. Há quem diga que ele é o tataravô dos hippies, é o tataravô de toda comunidade alternativa, de todo o indivíduo que não se conformou com este mundo, não tornou-se um ente emoldurado, condicionado, estritamente marionetado pelas leis, pelos costumes, pelas tradições, pelas convenções sociais. Espero que outros Diógenes sejam luzeiros em meio às trevas da ignorância. Thoreau, ele dizia algo indelével. No mundo há muitos professores de filosofia, mas pouquíssimos filósofos. Espero que essa advertência de Diógenes contra esta vida apática, moribunda, suscite no âmago do vosso ser um despertar. Em solo nacional, há raríssimos Diógenes, a maioria deles anônimos. Há poucos, como Eduardo Marinho, que não é meramente subversivo em palavras, mas seu modo de ser subverte os modus operandi. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender esta realidade. Até o nosso próximo encontro.